E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mistura fé, história e arte. Tudo junto e misturado. Uma mistura fascinante. Preparem-se para desvendar os mistérios da Imaculada Conceição e de uma coroa, vou te contar, incrível. A Coroa dos Andes. Uma coroa de ouro e esmeraldas. Uau. Exatamente. E já para começar, só uma curiosidade. A festa da Imaculada Conceição, que normalmente rola em 8 de dezembro, esse ano foi celebrada dia 9. É mesmo. Pois é, tudo por causa do calendário litúrgico, que colocou o segundo domingo do Advento bem em cima da data. Mas antes de a gente se aprofundar na coroa, vamos voltar um pouco, explicando o básico. A Imaculada Conceição é um dogma católico que diz que Maria, mãe de Jesus, foi concebida sem o pecado original. Imagina a importância disso. Para ser a mãe de Jesus, Maria precisava ser totalmente pura. Um receptáculo perfeito. Faz todo sentido. E falando em Maria, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38, conta a história da Anunciação. Naquela época, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E ele, aproximando-se dela, disse: Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, porém, ficou muito perturbada com a palavra e procurou saber que saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. E eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como será isso, se eu sou virgem? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, na sua velhice, também concebeu um filho, e este é o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. E Maria disse: Eis que eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. O anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia que ela vai ser mãe de Jesus. Uma passagem bíblica cheia de simbolismo, né? O anjo chama Maria de cheia de graça, Sim. destacando a pureza dela. E tem aquela frase poderosa: para Deus nada é impossível. Ou seja, já dava para ter um spoilerzinho ali do que viria a ser o dogma da Imaculada Conceição, né? Total. A Igreja Católica, com base nessa passagem e em outros textos, definiu o dogma da Imaculada Conceição, afirmando que Maria, desde o primeiro instante da sua existência, foi preservada da mancha do pecado original. Um privilégio único, né, que a preparou para ser a mãe de Deus. Ela se torna um tabernáculo, um lugar sagrado e puro para acolher Jesus. Gostei dessa analogia com o tabernáculo. Assim como o tabernáculo guarda a hóstia consagrada, Maria guardou Jesus em seu ventre. É uma imagem forte, né? Com certeza. E por falar em objetos preciosos que representam a fé, vamos viajar no tempo e no espaço, lá para o século XVI, quando os espanhóis chegaram na América do Sul. E encontraram uma tradição indígena de ourivesaria rica. Uma pena que muita coisa se perdeu, né? Muitos trabalhos pré-colombianos em ouro foram derretidos pelos conquistadores. É verdade. Mas a boa notícia é que o ouro derretido foi usado para criar novas peças, o que cria uma ligação interessante com o passado. E é aí que entra a coroa dos Andes, uma coroa magnífica, feita de ouro e esmeraldas, criada para adornar uma imagem da Virgem Maria na Catedral de Popayán, na Colômbia. E a gente sabe que essa coroa tem muito simbolismo, né? Não é só ouro e esmeralda jogados ali. Cada detalhe tem um significado. Exatamente. As esmeraldas, por exemplo, são agrupadas em forma de flores. E as flores, desde sempre, são símbolo de pureza e inocência, associadas à Virgem Maria. Que interessante. Essa ligação da pureza com as flores já existia em outras culturas, né? Não foi algo inventado pelo cristianismo. Com certeza, é uma simbologia universal. E na coroa dos Andes, as esmeraldas em formato de flores reforçam a ideia da pureza de Maria, concebida sem pecado. E além das flores, que outros detalhes da coroa a gente pode destacar? A coroa dos Andes é cheia de detalhes incríveis. Olha só, temos os motivos de videira. A videira, na tradição cristã, está ligada ao vinho, que representa o sangue de Cristo na Eucaristia. É o sacrifício de Jesus por nós. Então, a videira na coroa, além de ser um elemento estético, tem essa ligação com a Eucaristia, com o sacrifício de Cristo. Nossa, é muita informação para processar. E ainda tem mais. Os arcos imperiais que coroam uma peça, simbolizando o domínio de Cristo sobre o mundo.
A coroa é como um microcosmo da fé cristã, cheia de camadas de significado. É impressionante como essa coroa, criada séculos atrás, consegue reunir tanta história, tanta fé e arte em uma única peça, né? Com certeza. E essa prática de adornar imagens da Virgem Maria com objetos preciosos não é exclusiva da coroa dos Andes, é algo que vemos em várias culturas e épocas, uma forma de expressar a devoção a Maria, de homenageá-la com o que há de mais valioso. É como se as pessoas quisessem dar o melhor que tinham para a Virgem Maria, como forma de agradecimento ou de pedir proteção. Exato. E a coroa dos Andes, com toda sua magnificência, é um exemplo extraordinário dessa tradição. Mas me diz, o que te chamou mais atenção até aqui? Olha, confesso que a história do ouro derretido me deixou pensando. Será que na época existia algum debate sobre usar o ouro de peças pré-colombianas para criar uma coroa para a Virgem Maria? Que pergunta interessante. A gente sabe que muitas peças de ouro indígenas foram destruídas pelos espanhóis, vistas como objetos pagãos. Mas será que usar esse ouro para criar uma peça cristã gerou algum tipo de conflito ou questionamento? É algo para pesquisarmos mais a fundo. Com certeza. E essa história da coroa dos Andes, que começou lá na Anunciação do Evangelho de Lucas, nos leva a pensar como a arte ajuda as pessoas a se conectarem com a fé. Você acha que a arte tem esse poder? Acho que sim. A arte, em suas diversas formas, consegue despertar emoções, nos fazer pensar sobre a vida, sobre a nossa relação com o sagrado. Olhando para uma obra de arte, a gente pode se sentir mais próximo de Deus, da nossa fé. E no caso da coroa dos Andes, a gente vê como a arte consegue materializar a fé, transformar uma crença em algo concreto que a gente pode ver e tocar. Exatamente. A coroa dos Andes não é só um objeto bonito. Ela carrega a história da Imaculada Conceição, a fé das pessoas que a criaram e nos convida a refletir sobre a importância da arte na nossa relação com o divino. E sabe, essa ideia de usar o ouro derretido de outras culturas para criar uma peça religiosa me faz pensar em outras situações históricas. A gente vê isso no Império Romano, com estátuas de deuses pagãos sendo transformadas em imagens de santos cristãos. É como se houvesse uma tentativa de cristianizar esses materiais, né? De transformar o que era considerado pagão em algo sagrado para a nova religião. Exatamente. É uma forma de mostrar a força do cristianismo de sobrepor a nova fé antiga. E no caso da coroa dos Andes, essa mistura de materiais e simbolismos reflete a complexidade da história da América Latina com a fusão das culturas indígena e espanhola. É verdade. E a Coroa dos Andes, com toda a sua riqueza de detalhes, nos convida a mergulhar nessa história, a entender o contexto em que ela foi criada. Sem dúvida. Não é? A gente não pode simplesmente olhar para a coroa como um objeto isolado. Ela faz parte de um contexto histórico, religioso e artístico muito mais amplo. E por falar em contexto histórico, a gente mencionou que a coroa dos Andes foi criada para adornar uma imagem da Virgem Maria. Essa prática de adornar imagens religiosas com objetos preciosos é algo que vemos em várias culturas, né? Com certeza. É uma forma de demonstrar devoção, de aproximar o divino do mundo material. A gente vê isso no budismo, no hinduísmo, em diversas religiões. É como se a beleza e o valor desses objetos refletissem a importância do sagrado. E no caso do cristianismo, essa prática se intensifica na Idade Média, com o desenvolvimento da arte gótica e a veneração da Virgem Maria, né? Exatamente. As catedrais góticas com seus vitrais coloridos e esculturas ricamente decoradas são um exemplo disso. E a Virgem Maria, como mãe de Jesus, se torna um dos principais focos de devoção popular, recebendo inúmeras homenagens em forma de imagens, pinturas e objetos preciosos. E a coroa dos Andes encaixa perfeitamente nesse contexto, né? Ela representa a fé do povo, a devoção à Virgem Maria, a riqueza artística da época. Com certeza. E essa coroa, além de sua beleza estética, nos convida a refletir sobre o significado da Imaculada Conceição. O que significa para você a ideia de Maria ter sido concebida sem pecado? Olha, eu vejo a Imaculada Conceição como um símbolo da pureza da santidade. É a ideia de que Maria, desde o momento da sua concepção, foi escolhida para ser a mãe de Jesus livre de qualquer mancha de pecado. E essa pureza de Maria é representada na coroa dos Andes, principalmente pelas esmeraldas em formato de flor, né? Exatamente. As flores, como a gente já conversou, simbolizam a pureza, a inocência, a beleza. E as esmeraldas, com seu verde vibrante, reforçam essa ideia de algo puro e imaculado. E além das flores, a coroa dos Andes possui outros elementos que reforçam a simbologia cristã, como os cachos de uva, que representam o vinho da Eucaristia, e os arcos imperiais, que simbolizam o domínio de Cristo sobre o mundo. É incrível como essa coroa reúne tantos elementos simbólicos, né? É como se ela contasse uma história através da sua forma, dos seus materiais e dos seus detalhes. E essa história, que se inicia com a anunciação do Evangelho de Lucas, nos leva a refletir sobre o papel da arte na fé. Você acha que a arte pode nos aproximar de Deus? Acho que sim. A arte tem o poder de despertar emoções, de nos transportar para outros lugares, de nos fazer pensar sobre a vida, sobre o mistério da existência. E quando a arte se alia à fé, ela pode nos ajudar a ter uma experiência mais profunda do sagrado. E a coroa dos Andes, com toda a sua beleza e simbolismo, é um exemplo disso, né?
Ela nos convida a contemplar a história da Imaculada Conceição, a fé do povo que a criou e a refletir sobre a importância da arte na nossa relação com o divino. E essa ideia da arte como um caminho para o sagrado me faz pensar em como a gente se conecta com a fé. Nem sempre é só pela razão, né? Verdade. Às vezes é pela emoção, pela beleza, pela arte. Exatamente. A arte tem essa capacidade de tocar a gente num nível mais profundo, de despertar sentimentos que a razão sozinha não consegue. Pense nos vitrais de uma catedral gótica. A luz que atravessa os vidros coloridos cria uma atmosfera, nossa, mágica, quase transcendental. É verdade. E não é só a arte visual, né? A música também tem esse poder. Um canto gregoriano, um hino emocionante, nossa, pode nos transportar para outra dimensão. Com certeza. E a literatura, a poesia, a dança, a arte, em suas diversas formas, pode ser um veículo para a experiência religiosa, para um encontro consagrado. E voltando para a Coroa dos Andes, a gente vê como essa peça, além da sua beleza estética, também serve como um objeto de devoção. As pessoas que a criaram, os fiéis que a contemplam, se conectam com a fé através dela. É como se a coroa fosse um elo entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Através dela, as pessoas podem expressar sua fé, sua devoção à Virgem Maria. E essa conexão com a fé através da arte me faz pensar na importância de preservarmos o patrimônio artístico e cultural. Muitas vezes a gente só dá valor para essas coisas quando elas estão em risco, né? É verdade. A gente precisa ter consciência da importância de proteger esses tesouros, que carregam tanta história, tanta cultura, tanta fé. Eles são parte da nossa identidade, da nossa memória coletiva. E a Coroa dos Andes é um exemplo perfeito disso, né? Ela é um símbolo da fé cristã, da história da América Latina, da riqueza artística da época colonial. É um patrimônio que precisa ser preservado para as futuras gerações. Com certeza. E preservar não significa apenas guardar no museu. É preciso tornar esse patrimônio acessível às pessoas, permitir que elas conheçam, apreciem, se inspirem. Exatamente. É preciso que as pessoas entendam o valor da Coroa dos Andes, a sua história, o seu simbolismo. É preciso que elas se sintam tocadas pela sua beleza, pela sua força. E que essa experiência as leve a refletir sobre a importância da arte, da fé, da história na nossa vida. Que elas se inspirem na Coroa dos Andes para buscar a beleza, a verdade, o bem em suas próprias vidas. É isso aí. A Coroa dos Andes, com toda a sua história, com todo o seu simbolismo, nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa relação com a arte, com a fé, com o mundo. E essa reflexão, essa busca por significado é o que torna a vida mais rica, mais completa, mais humana. E por hoje, encerramos nosso mergulho na Coroa dos Andes e na Imaculada Conceição. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem, que tenham se inspirado na beleza dessa coroa e na força da fé que ela representa.